Agradecer ao Deus Todo-Poderoso porque estamos aqui. E estarmos aqui já é motivo de agradecimento ao Deus e Pai Eterno. Quero convidar você para nós termos um tempo de oração. Querido Deus, Santo e Poderoso Pai, amado e maravilhoso Senhor da glória, nós queremos te adorar, queremos te bendizer, te glorificar, te engrandecer, ratificar que as nossas vidas estão nas tuas mãos santas e poderosas. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada. Ajuda-nos, Senhor, nessas diferenças de um dia para o outro. Às vezes um dia estamos bem, no outro já não estamos tão bem, mas queremos estar sempre na tua santa presença. Fala conosco, Senhor, dá-nos a graça de podermos proclamar tua palavra, de podermos entender a tua palavra, de juntos nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crermos somente naquilo que a Bíblia diz, não levarmos em conta as experiências pessoais. A Bíblia não é feita disso. A Bíblia é feita da tua orientação para cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a crescermos e a adorarmos o Senhor, apesar de todas as dificuldades. Fala conosco. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, eu peguei um resfriado aí e estou espirrando toda hora. Estou tentando não espirrar aqui, né? Porque é meio desagradável, né? O pessoal está nos vendo aí pelo Facebook. Não tem muita gente nos vendo, não. Mas... E estamos gravando também para colocar no YouTube. Então fica meio desagradável espirrar, né? Mas é do ser humano esse tipo de coisa, né? O espirro é comum ao ser humano e para alguns animais também. Alguns animais também espirram, né? Amados, vamos abrir a Bíblia. É primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Se você tem a Bíblia e quer, eu convido você para você abrir, ler junto comigo. Se você não puder ler, então convido você para pelo menos ouvir. Ouça. A Bíblia diz que a fé vem como? A fé vem de ouvir. Mas vem de ouvir o quê? Vem de ouvir música gospel? Não. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Alguém deve estar perguntando assim, mas então não posso ouvir música gospel? Claro que pode. Ninguém está... Eu não estou aqui para proibir ninguém de nada. Eu estou dizendo que a fé, a Bíblia nos orienta que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Aí alguém deve estar pensando assim, mas a Bíblia também não diz que Deus habita no meio dos louvores? É verdade. Diz mesmo. Só que nem tudo que se diz que é louvor mesmo, né? Precisa tomar muito cuidado, porque infelizmente a maioria dos meus irmãos e irmãs e também líderes de denominações não sabem distinguir o que é louvor do que é uma oração musicada, do que é música simplesmente, daquilo que o autor escreveu para ganhar dinheiro. Infelizmente a maioria não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Então Deus habita no meio dos louvores? Claro, óbvio. Mas isso é louvor? Né? Então, a Bíblia deixa claro para nós que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra que nós vamos ler está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, presta atenção. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Às vezes, meus irmãos, eu me sinto constrangido, porque parece que para algumas pessoas, infelizmente, parece que eu quero pregar sempre o contrário. Parece que eu nunca prego coisas boas, né, na visão dessas pessoas. Mas todo dia eu prego coisa boa bíblica. E as coisas boas da Bíblia não são as mesmas coisas boas do mundo. Então as pessoas ficam frequentando essas denominações, essas igrejas, onde elas ouvem um monte de promessa, que tudo vai melhorar, que tudo vai ficar bem, que Jesus vai fazer um milagre na vida delas, que Jesus vai transformar a vida, que a vida vai ser, a partir do momento que a pessoa for lá naquela igreja, a vida dela vai ser uma maravilha, a família vai mudar, o marido, um alcoólatra, um bêbado violento, vai se transformar num verdadeiro cordeirinho. O filho, adolescente, vai parar de fazer malcriação. O filho vai passar a ser um menino estudioso, trabalhador, exemplar. É isso que eles dizem. Aquela pessoa que está presa vai receber a liberdade. Aquele que vai ser julgado vai ser absolvido. É isso que eles dizem. A sua empresa, microempresa, vai passar a vender até o que não tem. É isso que eles dizem. Aí as pessoas, né? Olha, tem gente desempregada na sua casa? Traga aqui a carteira profissional, o currículo, nós vamos ungir. E a partir daí, 15 dias, vai estar todo mundo empregado. É isso que eles dizem. E eu entendo.
Não eles dizerem isso. Isso é mentira. Eu entendo as pessoas, né? Eu entendo a mãe, o pai desesperado, a mulher desesperada, a mãe desesperada, eu entendo. E elas querem que tudo aquilo se resolva. E esses aproveitadores enganam as pessoas. Mas pastor, por que eles fazem isso? Simples. Ganância. Dinheiro. É dinheiro. Aí eles enchem a igreja, dizendo que, olha, Deus falou tanto no culto de ontem. O culto foi uma bênção. O culto foi para Deus, mas ele está dizendo que foi uma bênção. Você não foi, perdeu a bênção. Aí as pessoas vão. E chega lá, são constrangidas a ofertarem, a dizimarem. E é isso que eles querem. A fazerem sacrifício sempre envolvendo dinheiro. Sempre. E aí acontece que nada disso acontece. Mas aí eles já atraíram outras pessoas que irão na mesma expectativa. E também não acontece nada. E quando não acontece nada, eles forçam, dizendo que o sujeito arrumou emprego, então foi milagre que aconteceu naquela igreja. Arrumar emprego não é milagre. Milagres são coisas sobrenaturais. Enfim, se renova sempre lá naquela denominação a presença de pessoas esperando alguma coisa. Muitos deixam de ir porque vê que não acontece nada, né? Vê que aquilo é uma baboseira, uma mentira. Depois de 3, 4, 5, 6 meses cai fora, não vai mais. Mas neste ínterim de 3, 4, 5, 6 meses, outras pessoas passaram a vir. Porque eles chamam no rádio, chamam na televisão, chamam na internet. Enfim, é assim que funciona o comércio da fé. E quando a gente abre a Bíblia, não é que eu quero pregar o contrário, eu não quero mentir para você. Eu não quero e não vou. Eu não vou te iludir. Seu filho está preso. Se ele cometeu alguma coisa, deixa ele lá. Porque se ele sair, ele vai fazer outras coisas erradas. É duro falar isso. Mas é assim que tem que ser. Se tem pessoas desempregadas na sua família, é procurar. É sair de manhã, porque não adianta levar o currículo à tarde, é de manhã. Entrega o currículo nas agências, as empresas que recebem, deixa lá o currículo. Não vai acontecer um milagre, como gravam aí, isso tudo é, irmão, isso não é verdade. O seu marido é um beberrão, não é porque você vai na igreja A, B, C, D ou E, que ele vai deixar de ser beberrão. Ele é beberrão porque ele quer. Jesus não vai pegar ele, impedir dele tomar cachaça, cerveja, o uísque, o vinho. Não, ele quer beber, ele beba. Ele quer explodir o fígado, o baço dele, problema dele. Isso é obra da carne. Seu filho é viciado em droga, obra da carne. Não adianta querer dizer é o diabo. É o diabo. É o que as igrejas fazem. Mentem para você. Então você vive em dois mundos. Você vive no mundo real da sua casa
E você vive num mundo de fantasia que essas igrejas pregam. Um mundo que não existe. Não é o mundo espiritual. Não é o mundo das coisas da fé. Não, é o mundo da fantasia. Porque Jesus não prometeu nada disso. E eu já falei isso de manhã, preguei isso de manhã, orientei sobre isso de manhã. E nós lemos aqui Pedro falando a mesma coisa. Eu só repito o que os apóstolos falaram. Eu sou um repetidor. Nisso exultais. Embora no presente, quer dizer, no tempo de hoje, sejais contristados por várias provações. Isso não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando, não sou eu que sou negativo, como um bando aí diz. Não, eu estou repetindo o que está na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, e entenda bem uma coisa, esta confirmação não é para Deus, porque Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Então não é para Deus que você está confirmando o valor da sua fé, que a sua fé precisa ser muito mais preciosa do que o ouro, porque o ouro também perece. A sua fé precisa ser confirmada para você. Não é para Deus, não. E todo cristão, como todas as pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, alerta, alerta vermelho. Não é mais alerta amarelo, é vermelho. Nós estamos nos últimos dias. Os mentirosos estão desesperados. Hoje eu estava lendo aqui na internet e tem 2 irmãos pastores, acho que lá do Mato Grosso, que estão propondo aí um curso em abril para expulsar demônios. Por quê? E, lógico, esse curso tem um preço, né? Você vai pagar. E eles vão dar este curso, não é fundamentado na Bíblia, é fundamentado nos anos de experiência que eles têm. Está vendo quando eu digo para você, irmão, irmã, a Bíblia não é sobre experiências pessoais, a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que seguir a Bíblia, não a minha história. A minha experiência diz tal coisa. Mas o que a Bíblia diz? Se a Bíblia diz a mesma coisa que a minha experiência pessoal, siga a Bíblia. Se a Bíblia diz diferente da minha experiência pessoal, siga a Bíblia. E todo cristão, independente de ter muita fé ou pouca fé, é conduzido, qualquer pessoa é conduzida a passar por situações terríveis, difíceis. E Deus diz para nós que nessas situações que toda pessoa vai passar, presta atenção, todo ser humano sobre a face da terra vai passar por situações terríveis, um dia ou outro, ou várias vezes. E não é para a gente se revoltar, como alguns ensinam. Se revolte contra essa doença. Se revolte contra essa situação. Não é, não. A Bíblia não diz para ninguém se revoltar. A Bíblia diz o seguinte, ó. Foi isso que eu acabei de ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Que essas situações, quando elas surgem, elas são oportunidades que Deus está nos dando para o nosso crescimento.
para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu não sei que problema você está passando. De repente são problemas. Você não sabe dos meus problemas. Não sabe. Às vezes eu venho aqui, falo de um ou outro, né? Às vezes estou tão triste, tão abatido, que eu falo uma coisa ou outra, eu falo. Mas isso tudo não é para desânimo. Não quer dizer que a gente não desanime. Mas aí nós nos lembramos do que está escrito, que isto tudo é para o nosso crescimento. Jesus não está esperando que você seja bem-sucedido. Jesus não está esperando o seu esforço. Como alguns dizem, olha, faça um sacrifício. Mentira! Deixa eu dizer assim, eu não gosto de ficar com meias palavras. Sabe por quê? Porque é assim. Eu sei que tem gente que entende rapidamente o que eu falo. Tem pessoas que deram um tempinho, outros demoram mais. Às vezes eu escrevo alguma coisa e eu erro no escrever. Vocês sabem quando a gente escreve no WhatsApp, às vezes aparece, quando a gente está no meio, a palavra já aparece, a gente não presta atenção. Tem pessoas que captam isso e já nem falam, outros não conseguem. Então a gente tem que deixar determinadas coisas muito claras. E eu não fico com meias palavras, não mando recado para ninguém, eu falo. Se você está numa igreja que fica pedindo para você fazer sacrifício, olha, você tem que sair aí da sua casa, naquela noite de chuva, vento. Venha! Mentira! E na igreja não muda a vida de ninguém. Eles falam, não, a igreja não salva, quem salva é Cristo, mas Ele quer que você vá lá. Ele quer que você encha a igreja. Porque gente cheia, é sacolinha cheia. Estou falando. Então, meu irmão, minha irmã, se você está numa denominação que fica pedindo sacrifício para você, assim, que termo eu vou usar? Cai fora. Isso não é igreja. Isso não é coisa séria. Isso é Babilônia. Cai fora. Não tem que fazer sacrifício nenhum. Sacrifício já fez Jesus por nós. Nós temos é que enfrentar as situações. Você tem problema com seu marido? Enfrente a situação biblicamente. Você tem problema com a sua esposa? Enfrente biblicamente a situação. Não tenha medo, não. E às vezes quando a gente vai para o enfrentamento, entenda isso. Tem certas coisas que eu nunca me falaram. A maioria das coisas ninguém nunca me falou. Eu tive que ir lendo, aprendendo. Todas as vezes, ou na maioria das vezes que nós vamos para o enfrentamento, a primeira reação, não é enfrentamento físico, não é disso que eu estou falando, hein? Estou falando de enfrentamento bíblico. A primeira reação da pessoa é querer espanar. Você tem problema com seu filho? Vá para o enfrentamento. O que a Bíblia diz que eu devo fazer? Vá fazer. Para de querer acreditar que nós vamos aqui, nós vamos ungir, traga roupa. Mas que traga roupa? Esses cultos viraram verdadeiros terreiros de umbanda. Viraram verdadeiros centros espíritas. E olha, grandes denominações estão nesta linha. Não, mas que eu vou, não. Jesus está ao alcance de todos. Jesus, dos fortes e dos fracos.
E aquele que é fraco, seja forte em Jesus. E aquele que é forte, seja forte em Jesus, não nas suas próprias forças, irmão, irmã. Nós somos aspirantes a esta fé maravilhosa. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Quantas vezes a gente quer resolver a coisa do nosso jeito? E a Bíblia está dizendo, não é por aí. O que Jesus fala deste assunto? É claro, meus irmãos, minhas irmãs, entendam. A Bíblia, de uma maneira geral, ela trata de todos os assuntos. Não de uma maneira específica. Você entende isso que eu estou dizendo? De uma maneira geral, a Bíblia aborda todos os assuntos. Às vezes, não de maneira específica. Não existe algo escrito lá assim. Você deve tratar o seu marido bêbado assim, assado. Mas de uma maneira geral, a doutrina bíblica diz como que você deve tratar o seu marido, que é um alcoólatra. Por que ele é alcoólatra? Você já parou e pensou, por que o meu marido bebe? Por que o meu filho não quer trabalhar? O que eu fiz de errado? Você já parou e pensou? A Bíblia trata desses assuntos. E toda sexta-feira nós fazemos uma programação de perguntas e respostas, de dúvidas bíblicas e da vida cristã. Por que eu nunca falo o nome das pessoas? Aí a pessoa coloca muitas vezes, na maioria das vezes, pastor, pode falar meu nome. Eu não digo. Para dar liberdade para as pessoas perguntarem e a gente poder responder. Eu nem quero saber quem está perguntando. Eu quero ajudar na dificuldade bíblica. Eu quero ajudar a pessoa a encontrar na Bíblia a solução para o problema dela. Mas a solução não está na oração? Tá. Mas Jesus falou assim, olha, você vai e prega o Evangelho ou vocês vão e orem pelas pessoas? Prega o Evangelho. Às vezes a gente quer orar, né? Não, vamos orar aqui, sabe? Eu já fiz minha parte, já orei. Não, orar não é fazer parte. A parte é pregar o Evangelho. Falar, olha, você está se afundando. Você está indo para o inferno a cada dia. Você acha que o inferno não é real? Não, porque o inferno é aqui. Não, o inferno. Você acha que aqui já tem coisas ruins o suficiente para ser o inferno? Então eu quero dizer para você que o inferno é milhões de vezes pior do que isso que você acha que é ruim aqui. A vida é difícil para todo mundo, principalmente para o cristão. Por quê? Porque tem coisas que a gente não faz. Não é? Eu tenho lá a minha bicicletinha motorizada. Não é uma bicicletinha motorizada, gente. É uma moto tão piquititica, né, que se tiver uma subida meio lascada mesmo, ela não sobe. Então eu chamo de bicicletinha porque ela é muito fraquinha. Uma moto velha, fraca. E eu chamo de bicicletinha motorizada porque mais parece isso mesmo. E quantas vezes a gente é fechado? Olha, tem hora que... Olha, se tivesse na mão de uma outra pessoa, a pessoa desce, briga, bate. Mas eu não posso fazer isso. Às vezes eu fico bravo. Mas tem determinadas coisas que a gente tem vontade de fazer. Não pensa que não tem vontade, mas não faz. A gente precisa ter o domínio próprio. Não se luta.
com essa gente que fica aí prometendo no rádio. Eu vi falando, gente, o rádio virou um negócio. Né? Porque é assim, pagou, falou. Aí o sujeito inventa lá um nome, abre uma igreja e começa a falar. Mas você já notou que todos eles falam, no fundo, todos falam a mesma coisa? Todos prometem. Jesus vai curar, Jesus vai fazer o milagre urgente, o milagre não sei o quê, Jesus tem um milagre para você. Ora, mas se essa gente tem tanto poder assim, se eles são os representantes de Deus na Terra, porque eu bato nessa tecla, olha quanto tempo. Por que eles não vão lá nos prontos-socorros? Os nossos irmãos aí da zona oeste de Campinas, a zona mais populosa de Campinas, aonde está ali o Hospital Ouro Verde, um atendimento precário. Ora, se você tem o poder de curar, se Jesus atende as suas orações assim, porque Jesus não atende as minhas orações. Jesus quer que eu, através das minhas orações, saiba qual é a vontade dele. Agora, eles dizem que Jesus ouve, faz tudo o que eles querem. Por que eles não vão lá curar as pessoas no Hospital Ouro Verde, no Mário Gatti, na Santa Casa, na PUC? Por que não vão? Gente, se ungir currículo resolvesse alguma coisa, por que eles não ficam no centro da cidade, então, ao lado das agências de emprego, ungindo os currículos? Gente, a nossa fé não pode ser uma fé abobalhada. A nossa fé tem que ter estrutura na palavra de Deus. A nossa fé ela tem que ser estruturada naquilo que Deus diz. Jesus alguma vez ungiu o currículo? Prometeu? Em que lugar da Bíblia está Jesus ou algum apóstolo prometendo cura? Você pode enviar para mim aí, você que está me vendo aí ao vivo pelo Facebook, melhorou um pouco agora a audiência. Pode mandar aí, ó, Jesus em tal lugar promete cura. Não precisa nem colocar o seu nome. Eu também não vou falar o seu nome, não. Paulo, quando um apóstolo prometeu cura, prometeu que vai mudar a vida de um filho, para facilitar a vida do pai e da mãe, não de um filho de Deus. Não existem essas promessas. Quando Jesus, porque existe um programa na televisão que chama-se O Sócio, né? Vocês já viram esse programa? O sujeito pega aquelas empresas falidas e ele vai lá ver quanto as empresas precisam para se reerguer, mas ele comanda o negócio. Quando Jesus falou que ia ser sócio nosso em empresa, meus irmãos, minhas irmãs, eu falo isso com muita frequência. Isso que eu estou falando hoje, eu falo com muita frequência para avisar você. Mas pastor, então não tem aonde ir? Tem sim. Tem. Olha, eu vou tentar aqui um exemplo. Eu sou muito ruim de exemplo, mas eu vou tentar. Você precisa emagrecer, né? Então o médico falou assim para você, olha, você precisa emagrecer, você precisa parar de comer gordura, você precisa parar de comer um monte de carboidrato. Doutor, mas o que tem gordura? Tem gordura, a carne com aquela parte branca. Né? Você precisa diminuir o arroz, o pão. Aí você fala, tá bom. Aí você diminui o arroz, o pão, você diminui a carne muito gordurosa, mas você continua
comendo um montão de outras coisas que tem gordura, que vai se transformar em açúcar no seu corpo. Então, por que eu estou dizendo isso? Não tem nada a ver, mas é só um exemplo. Às vezes você está numa denominação que tem essa linha de um evangelho falso, mentiroso. Você sai de uma e vai para uma outra igual, por causa disso que você não encontra. Você sai daquela A e vai para B, mas que é a mesma coisa, que continua transformando sua vida em gordura, em carboidrato. Você não emagrece, por causa disso que você está dizendo que é difícil de achar. Você tem que buscar uma denominação que pregue verdadeiramente a Bíblia. Não é inventar coisas. Não é espiritualizar tudo que está escrito. Não tem como eu espiritualizar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Está dizendo, olha, na vida vocês vão passar perereco, vão passar aperto. Como é que eu vou espiritualizar? Está dizendo que todo mundo vai passar, e eu tenho que dizer para você, olha, você está passando, fé no Senhor, porque a sua fé está sendo provada para você mesmo, e você vai descobrir que a tua fé é mais preciosa do que o ouro, mesmo aquele ouro que é apurado, quer dizer, né, porque o ouro, quanto mais ele vai passando pelo fogo, mais puro, a prata também mais pura vai ficando. E é isso que o Senhor quer de você, de mim. As dificuldades são para isso. Não é gostoso passar por dificuldade. Gente, eu não gosto. Eu não gosto, ninguém gosta. Mas quando a dificuldade vem, a nossa fé verdadeira é que vai se mostrar. O que vai se mostrar? Você vai ficar correndo para ungir currículo? Mesmo assim, mesmo debaixo das dificuldades, mesmo nas fraquezas, o Senhor está conosco. O Salmo 20, no verso 7, diz assim, o que está escrito lá? Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Não está dizendo que o sujeito, não, é que ele põe alegria. A força dele, né, está falando de uma época muito antiga, né, onde o carro aqui não é carro Volkswagen, GM, não, são aquelas bigas, né, aquelas carroças que os exércitos usavam para se locomover. Então, Deus está dizendo assim, algumas pessoas confiam neste poderio de carros e de cavalos. Tem gente que confia nisso. Tem gente que confia num evangelho mentiroso de promessas. Deus tem um milagre para você. Olha, eu não estou dizendo aqui, e seria um grande idiota, um grande imbecil, se dissesse que Deus não pode fazer milagre, que Deus não faz milagre. Eu não estou falando contra os milagres. Eu estou dizendo que Deus não programa milagre. E nem manda aviso, olha, Deus está falando que seu cativeiro está acabando. Mentira, não está falando nada. Está falando isso para te alegrar, para te enrolar por mais uns bons dias, para você continuar indo lá. E é isso que acontece. E quando eles começam aquelas campanhas, olha, antes de iniciar a campanha, Deus já fez milagre. Então não foi a campanha. Mas eles querem dizer o quê? Que o negócio é tão forte, que a igreja é tão poderosa. Eles estão mentindo. Não confie em homem nenhum, nem em mim. Eu nunca pedi para você confiar em mim. Eu estou pregando a Bíblia. Acompanha o que eu estou falando na Bíblia. Se eu tiver, tudo que eu estou falando está na Bíblia, fique com a Bíblia. Se não está na Bíblia, fique com a Bíblia. Se está na Bíblia, fica com a Bíblia mesmo. Não acredite, não confie.
em homens, em conversa de homens, em bicos doces, porque todos eles têm um bico doce, sabe? Contam umas histórias. Mesmo assim, mesmo frente a tudo isso que eu estou passando, eu creio na graça, no poder, na compaixão e na misericórdia de Deus. Essa é a posição do crente frente às dificuldades. Senhor, eu não estou conseguindo mais. Está acabando minhas forças. Me ajuda. Me fortalece. Senhor, eu não sei, eu estou confuso, não sei o que fazer. O que eu vou fazer com esse marido aí? Que sai do trabalho, ao invés de vir para casa, para no barco, daí já vem para casa bêbado. Me ajuda a tomar a atitude correta. Qual que é a atitude correta? É ficar com um homem bêbado? Senhor, como é que eu vou educar esse filho que já está se mostrando rebelde desde pequeno? Quantas e quantas mães mal têm para comer e está pagando advogado para tirar o filho sem vergonha da cadeia? Deixa lá, minha irmã. Mas ele vai ficar pior, ele vai ficar aqui fora. O que ele fez? Você vai esperar ele fazer coisa pior ainda? Deixa lá. Vamos ver se ele gosta do regime lá dentro. Não tenha... Eu vou falar umas coisas aqui que tem gente que vai ficar revoltada. Mas o que eu vou fazer? Você tem pena de quem está na cadeia? Você tem pena de como eles estão lá dentro? Pastor, é cela para 10, tem 30, devia ter 50. Eu tenho pena das vítimas. Você tem pena de traficante? Você tem pena de violentador? Eu tenho pena das pessoas, da mãe do viciado, da mãe do traficante. Eu tenho pena daquela mulher que foi violentada. É desse que eu tenho pena. Gente, nós estamos... Está todo mundo falando isso na televisão, está todo mundo concordando. Está todo mundo com pena do bandido. Mas e a vítima? Não, nós precisamos de sensação de segurança. Mentira, nós não precisamos de sensação de segurança, nada. Nós precisamos de segurança, nós não queremos sensação. Sensação é algo que passa. Nós queremos segurança. Está todo mundo repetindo o que a televisão está falando e ninguém está atento. Irmãos, a igreja existe para buscar trazer pessoas para ela, não para fazer parte do mundo. Irmãs, qual a posição que a Bíblia leva para você a respeito do problema que você está passando? O que a Bíblia manda você, mulher de Deus, fazer? O que a Bíblia manda você, homem de Deus, fazer? Aí que nós vamos ver quem é cristão e quem só fica indo na igreja, pondo gravatinha, paletó. Ser cristão é ser parecido com Cristo. A palavra cristão quer dizer isso, parecido com Cristo. Nós precisamos a cada dia ser mais parecidos com Cristo. Querido e poderoso Deus, Senhor, a verdade me parece que encontra
um escudo quase que intransponível em algumas vidas, Senhor. A verdade não entra. Ô Senhor, se eu fico entristecido, imagina o Senhor, né, que é a própria verdade, ao se sentir repelido por este escudo. Ajuda-nos, ó Deus. Não adianta ficar triste, ficar abatido. Dá-nos graça, dá-nos força, dá-nos direção suficientes para vencermos este escudo da hipocrisia, da mentira, da rebeldia, da falsidade, da ignorância, da falta de fé, da falta de coragem. Ajuda-nos, ó Pai. Sustenta-nos, perdoa os nossos pecados para que não sejamos acusados. Fica conosco. Aquieta os nossos corações, porque também não adianta preocupação. O que adianta é a atitude frente à Tua palavra. Esta é a minha oração, por mim e por todos aqueles que estão vendo, acompanhando este vídeo e este áudio. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.